Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do PharmaCast. E hoje, com um convidado muito especial, estou até um pouco nervosa, porque é um convidado de peso, Francisco Alves, mais conhecido como Chico, professor. Foi assim que eu te conheci nas redes sociais, né? Temos esse vínculo aí, Sim, primeira eu vou vez chegar até esse pessoalmente, Chico aí, né? professor, depois de Muito convidar. feliz por você estar aqui, viu? Um convidado de peso, e quero que você conte pra gente um pouquinho da sua história, quem é você, né? Tá O que você ótimo. está fazendo aí, né? Que a gente está vendo lá, nenenzinha que nasceu agora, mas o que o Chico está fazendo nos Pode bastidores deixar. como profissional, Vamos né? bater um papo aí bem legal. Primeiro, quero deixar um agradecimento muito especial. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Ah, que isso. Uma honra acompanhar a sua trajetória de luta por essa divulgação, de alguma forma. Não é a primeira iniciativa sua, então Uhum. imagino também as dificuldades de algo que eu não sei Oh. fazer. Então, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu sei fazer, então obrigado. Bom, sobre a trajetória, eu acho que eu vou iniciar um bate-papo aí por uma parte que eu gosto muito, Uhum. que é bem pessoal, né, até a gente chegar no suposto Chico professor, aí, como você brincou. E essa parte inicial, eu queria até transmitir uma ideia de que ela fosse meramente com o intuito de repente, incentivar outras pessoas que têm uma trajetória de dificuldade. Então, essa trajetória, até chegar aqui, ela começou num lugar que não é aqui na capital. É um lugar chamado Itaperuna, que é interior do Rio, e aí eu Olha, faço sempre questão de mencionar. Mais especificamente, um lugar que eu tenho muito carinho, Morro do Querosene, em Itaperuna. caramba. Então, uma cidade pobre, um morro ainda mais pobre, de uma infância muito humilde, porém que me permitiu, talvez pela humildade, pelo apoio das pessoas, ali por 14, 15 anos, eu decidi que eu ia estudar. Eu só queria saber, eu sabia que eu ia estudar, que eu ia construir minha vida estudando. Né? Existem várias formas de você Uhum. construir, não, essa não é a única, apesar de professor. E aí eu decidi dessa forma. Quando uma informação bem curiosa, que talvez já agregue aqui para o nosso bate-papo, eu comecei a trajetória pela contabilidade. Ué, você é Isso, contador? não. Olha que curioso, né? Antes de iniciar a trajetória da farmácia, como eu te disse, eu disse para você que eu só sabia que eu queria estudar e que eu ia construir Uhum. a vida estudando. Eu entrei no segundo grau, né, ensino médio atual, e eu não tinha informação nem de como entrar numa universidade. Essa era a realidade. Então, para a gente entender, talvez, quantas outras pessoas, Brasil Quanto é afora, difícil esse acesso, né? Sim. exatamente. Daí o tamanho e a importância de canais de divulgação que Uhum. leve Sim. distante, ou histórias como essa, que não é que seja melhor, mas talvez seja de inspiração ou de Uhum. Com ajuda, de certeza. incentivo, nada mais do que isso. E aí eu fui conversar com não sei se uma coordenadora técnica, alguém da direção da escola, que eu queria ir para a faculdade. E aí ela falou: Francisco, eu tenho algo maravilhoso para você. São duas coisas em uma só. Você vai se preparar para o vestibular, então você vai estar apto a fazer o vestibular, e você vai ter uma profissão. Então faça o curso de técnico em contabilidade. Perceba o nível da qualidade que ela estava me dando, Sim. de informação, entre aspas, né? Talvez aquilo era o que ela acreditasse. E eu acreditei naquele momento, até eu me aproximar um pouquinho mais ali da caminhada para o vestibular e perceber que um técnico de contabilidade não estudava física, que ele não estudava química. E aí eu me deparei Que com um era o que cenário você tipo, poxa, gostava. era o que eu tinha necessidade Sim, naquele momento para sim. fazer o vestibular. E eu entendi que o caminho estava bem oposto. Então eu tenho técnico de contabilidade. Fui fazer o vestibular para uma área bem diferente de farmácia. Então, antes de fazer farmácia, eu tenho 2 anos de economia numa universidade federal lá no interior de Minas, numa Caramba, daquelas mas você cidades estava universitárias. morando em Itaperuna e fez Fui o e, vestibular para e lá. fui para Minas, Aham. né? Novamente num cenário de muita carência, de Muita dificuldade dificuldade. social, né, financeira. Eu não consegui me estabelecer, porque eram aquelas cidades universitárias que tudo gira em torno da faculdade. Então, se você tem ali algum subsídio, legal, o custo é Uhum. baixo, dá para sobreviver legal. Quando você não tem nenhum subsídio, qualquer custo é muito. Essa Sim. era a realidade. E aí, com 2 anos, eu abandonei lá, não tinha mais condições financeiras de ficar lá, e decidi que eu migraria para o Rio de Janeiro, Sem conhecer ninguém. sem conhecer ninguém. Não, conhecendo pouquíssimas Sim. pessoas, né? E aí, essa é uma história muito pontual e importante na trajetória, porque eu vim para o Rio para morar de favor. Então, eu comecei a minha trajetória morando num outro lugar aqui no Rio, que eu tenho extremo carinho, que é Vigário Geral. Caramba. Outra comunidade, Outra né? comunidade Uhum. bem difícil, né, Uhum. com exemplos históricos ali do que a gente prefere esquecer, mas morei de favor. Me acolheram, me deram um teto, me deram alguma possibilidade de iniciar. E junto daquilo ali eu conquistei uma vaga de um curso técnico na Fiocruz. Então eu comecei a minha vida toda com R$ 465 aqui no Rio de Janeiro. Meu Exatamente Deus. R$ 465.
Nunca mais eu esqueci disso. Era uma prova que eu fiz na Fiocruz, para um curso que era integral de técnico em pesquisa em biologia parasitária. Eu nem sabia que existia isso, tá? Não sabia nem que era parasita. Isso, eu não sabia nada disso. Estava vindo da faculdade de Uhum. economia. Só para dizer o seguinte, aquilo era a única oportunidade que eu tinha. E você abraçou. Com os meus estudos, de abrir uma nova porta. E essa era a porta que eu ia virar a maçaneta a primeira vez. Então eu comecei por ali. Beleza, comecei. Quando eu estava no final desse curso, ele tinha um estágio para fazer. Me ofereceram um estágio num laboratório da Fiocruz. Que o laboratório era de farmacodinâmica. E aí, ele era um menino com técnico de contabilidade. Nossa, que Com dificuldade. 2 anos de economia e agora com técnico em biologia parasitária. Quantos anos, mais ou menos, você tinha nessa época? 20 para 21. Muito novo, né? Isso. Porque eu saí bem cedo, né? Sim, 20 para 21 ali, possivelmente. E aí o curioso era, a disciplina de farmacodinâmica também não tinha no curso técnico. Então eu falei, pô, mas de novo? Eu já fiz contabilidade, que não era economia, fui para economia, não fiquei, vim para biologia parasitária, agora me mando para farmacodinâmica. Eu falei, meu Deus, beleza, vou lá ver. E aí entrei no laboratório de pesquisa de farmacodinâmica e vi as coisas acontecendo, e ali eu falei, cara, isso aqui é fantástico. A farmácia te fascinou. Aí eu me encantei, aí eu não sabia nem o que era aquilo. Aí eu comecei a conversar, na época, com alguns colegas, então doutorando, hoje um é pesquisador da Fiocruz, muito amigo, Vinícius Frias, o outro é professor na Federal de Alagoas, Emiliano Barreto. Tomara que eles estejam assistindo mas aqui, manda para eles. Grandes amigos que me apoiaram nessa trajetória, eu faço questão de lembrar, porque eu não cheguei... Sim, com certeza, nessa gratidão, trajetória, né? Não cheguei aqui sozinho, com muito apoio, como eu te disse. Por isso eu estou citando as pessoas que me apoiaram lá em Vigário Geral, esses outros, lá em Vigário Geral, Miriam, Dona Nilde, de verdade um carinho bem especial, de forma bem simbólica para eles. E aí eu comecei ali eles falaram, não, isso aqui vem da farmacologia, Começaram a te explicar tudo aquilo. Está dentro da farmácia. Aí, dali eu decidi, então beleza, então eu vou atrás disso aqui. Comecei minha trajetória de novo na faculdade de farmácia. No primeiro período eles me deram um livro de farmacologia. Eu falei, não, eu quero entender isso aqui. E aí eu comecei a estudar farmacologia. Aí você fez o vestibular de novo? Isso, mas aí era uma privada, porque teoricamente trabalhava, isso aí, um acesso mais facilitado, né? Não tem uma relação ali de dificuldade. A escolha era a única opção que você eu tinha. tinha. Então eu já tinha ficado em tempo integral numa universidade federal. E você viu como era difícil, né? Essa opção já estava descartada. Né? Ainda bem hoje, na época não tinha. Hoje as universidades federais do Rio de Janeiro já têm. Né? Apesar de algum tempo de luta de preconceito em alguns cenários, as universidades federais criaram o curso de farmácia noturno também. Sim. O que permite a gente estabelecer um paralelo sem as comparações devidas que não cabem, tá? Mas era aquela opção que eu tinha, morando de favor, tendo que arrumar algum dinheiro para começar a minha trajetória, e assim eu comecei. Nesse laboratório de farmacologia aí eu fiquei pelo menos uns 12, 13 anos, assim, eu acho. Na Fiocruz. Isso, juntando ali entre estágio, depois uma especialização técnica, depois do primeiro ao meu último período eu continuei dentro do mesmo laboratório, fazendo as produções científicas, participando dos congressos, ganhando alguns prêmios, ainda quando aluno. Então a carreira de cientista iniciou ali. Isso, na Sociedade Brasileira de Farmacoterapia, de Farmacologia e Terapêutica Experimental, ela dizendo, os BEFT, passei anos frequentando os congressos deles. Depois mestrado, depois até a metade do doutorado. Então, uma longa trajetória ali, da qual tenho frutos enormes, e dali eu parti para o ensino, né, agora como professor, porque já era uma habilidade. Então, em termos de trajetória profissional, até a minha formação e as minhas qualificações eram essas. Quando eu me formei, eu passei por drogaria, um aprendizado maravilhoso. Sim, todo mundo, né? Eu sempre costumo dizer. Eu sei lá de onde vem esse preconceito. Sim. Porque eu vou trazer uma convidada muito especial aqui para falar sobre isso, porque né? Talvez para os iniciantes eu possa afirmar, o meu local de maior aprendizado foi dentro da drogaria. Acho que todo mundo deveria passar pela drogaria, né, professor? O contato direto com o cliente ou paciente, a dificuldade para entender legislação, a dificuldade para se organizar dentro de uma empresa que precisa ao mesmo tempo ser gestor, né? Exatamente, ter lucro e fazer andar, porque é uma empresa, então a gente tem que desmistificar isso. Então, uma série de situações ali de aprendizado. Feito isso, eu também passei por organização em unidade de atenção básica. Mas essa parte, quando você foi para a drogaria, você já ainda estava vinculado à Fiocruz? Estava.
Então, eu Fazendo fazia eles, por pesquisa ali, isso, e durante o trabalhando na dia. drogaria. Exatamente. Que luta, Eu hein? consegui me organizar de um jeito, por exemplo, a drogaria era uma drogaria de grande rede, então não me Uhum, cabe citar nomes, né? sim. Então, era no período noturno, então era muito perto da Fiocruz, eu passava o dia, saía dali em 10 minutos, Tava eu pertinho, estava sim. perto, então eu fui construindo a minha organização ali no entorno para me facilitar, né? Então, você Uhum. tem que pensar nessa Também logística nisso, o tempo claro. inteiro para te permitir os próximos passos. Depois eu tive uma experiência marcante anterior, olha que curioso, a minha maior experiência na área hospitalar até eu começar a minha trajetória de fato. Então, isso também é um bom recado aí para os iniciantes, de apoio, de Sim. incentivo, do quão é importante as escolhas dos locais de estágio. Então, Nossa, verdade. eu Isso passei, determina, às vezes, toda a nossa trajetória, determinou, né? a minha determinou. Eu passei 2 anos ou mais pedindo para continuar lá, não tinha mais horários para conseguir, então passei depois muito tempo de estágio, só de final de semana, no Hemorrio. Numa época em que eu posso afirmar que, com certeza, o Hemorrio estava, se não o melhor, estava entre os melhores serviços de farmácia do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Então, Caramba. o Hemorrio teve apesar de ser uma instituição de renome e Uhum, de extrema importância para o estado do Rio, para o estado, não município uhum. somente, e talvez nacional, teve um auge da farmácia em níveis de acreditação, iniciando aqui no Rio, talvez um pontapé ali para vários colegas. Então, eu tenho colegas no INCA, colegas na UFRJ, e todos eles começaram no mesmo local, em Rio. Tem o Felipe, meu sócio e parceiro, que também fez estágio lá, a gente deu palestra junto lá. Então, esse serviço, na época, comandado por uma colega chamada Ana Paula Queiroz, Uhum. que contribuiu ali para a minha trajetória e para alguns outros, com certeza. Então, são pessoas aí da etapa de trajetória. Beleza, então esse era tudo que eu tinha de experiência na hospitalar. 2 anos e meio. Fui para a unidade de atenção básica e também, simultaneamente, comecei a ministrar as aulas em nível superior, Uhum. depois assumi coordenação. Na realidade da atenção básica, eu vivi alguns desafios, talvez Imagino. maiores, de entendimento naquela época, né? Hoje, eu diria que a gente tem uma rede de atenção básica bem mais organizada do que na Uhum. época, né? Os colegas aí que atuam podem se posicionar depois aí nos comentários. Comentem. Isso. Deem a sua contribuição. Sim. Tenho vários colegas hoje atuando. Mas naquela época a gente ainda estava estruturando as unidades de atenção básica aqui no Rio de Janeiro. Então era uma migração. Então, por exemplo, hoje a gente olha para as clínicas de família, elas estão teoricamente bem estruturadas, não sei o cenário real da prática hoje, porque não estou lá, tá? Mas antes elas eram num cenário bem distorcido do que é hoje. Então, não sei se ainda tem Então algumas você pegou o assim. início Peguei o da início. clínica da família. Isso. Uhum. Então, eu tomava conta de 3 unidades. Você vê como é que era a organização. Eu tinha que migrar por 3 unidades. Ainda não estava Uhum. do jeito que é hoje, até onde eu sei, bem Dividido, né? alocados os Sim. recursos ali farmacêuticos e tudo mais. Então, estavam estruturando. Então, eu tomava conta de ali no Complexo do Alemão, outro mais ali entre Penha e Vila da Penha, Morro da Fé, e segue a favela me Comunidade, né? Para acompanhando, quem né? não para quem não sabe, né? São comunidades São no Rio. comunidades no Rio de Janeiro, né? Perigosos, lugares perigosos. Difíceis, né? De Sim. muita luta. E uma outra dentro, até porque esse é um dos propósitos mesmo das unidades de atenção Sim. básica. Elas precisam estar perto dessas comunidades, levar a assistência ali para assistência aquelas até lá. pessoas que precisam. Exatamente, né? E como precisam, né? Exatamente. E evitar que elas cheguem a um outro tipo de serviço mais especializado, no hospital, em outro cenário, até porque isso fala a favor da saúde pública de uma forma geral. Então, eles estavam organizando. E a outra era dentro de uma outra Eu comunidade. fico pensando para você como foi ter saído dali, depois voltar trabalhando, né? Saiu de uma comunidade, depois a honra de voltar ali podendo servir para aquelas Exatamente. pessoas que precisam tanto da gente, né? Era De para modo mim era um geral. entendimento ali melhor, então na verdade facilita o seu entendimento sobre o que eles estão vivendo ali, o que te permite eventualmente confrontar pessoas que não estão nesse cenário e que Exatamente. questionam muito algumas coisas sem saber o que é vivido lá Não dentro. sabe o que é a realidade de quem Não vive na sabe o que é comunidade. vivido lá dentro. Não Então, sabe. sem saber o que é vivido lá dentro, fazer essa abordagem, ela é um pouquinho estranha, né? Não me soa muito bem. Então,
A outra era dentro de uma comunidade, lembrei agora, Parque Royal, na Ilha do Governador. Então, eram 3 comunidades. Beleza. Só que ali eu vivi algumas dificuldades pela estruturação Uhum. daquele momento. Sempre fui um profissional que me julgo com muita vontade de fazer, de construir, tentar entregar o melhor nível mais próximo de excelência possível, dentro das condições que Uhum. tivemos. Então, ali eu vivi algumas dificuldades que me fizeram, de alguma forma, mal. Mal, assim, pela dificuldade de entregar o melhor para a comunidade. Então, a gente estava vivendo um cenário ali, eu tinha unidades dessa, que o único banheiro que funcionava na época era dentro de um consultório obstétrico ou ginecológico, não Caramba. lembro. Então, eram desafios daquele momento, que não são mais a realidade, né? Então, isso também me permite concluir que avançamos e avançamos muito, né? Eu lembro, na época, um colega falando comigo, não, Francisco, que era coordenador de farmácia, né? Ele falou assim, calma, a gente está estruturando, a gente vai chegar. Sim. Eu falei, cara, mas já É está no que você momento. pegou o início, Eu né? falei, só que nesse momento já está me fazendo mal, então não estou conseguindo entregar. Então, eu lutei muito para entregar aquilo, para deixar de fazer, e até o dia que ele não queria aceitar, falou, não, você é um profissional que vai me ajudar aqui, vai embora, pensa com calma. Aí um dia eu voltei para conversar com ele, falou, olha, a gente vai encerrar aqui. E aí naquele dia ele falou, tentou tomar um café, de todo jeito a gente não chegou. Quando acabou essa conversa, teoricamente eu tirei um peso das costas. Quando eu saí dali do escritório, quando eu cheguei na calçada, eu falei assim, pô, beleza. Igual eu falei com você, olha ali, viu? Tô por perto, eu vou só parar para tomar um Sim. cafezinho, então um vício muito Tô te forte. devendo, é verdade. Cadê o Quase, já cafezinho? levei a mãozinha aqui, né? Foi, sem problema algum. Quando eu desci dali, me ligou, juro por Deus, o dono da Perinatal, que é um hospital Uhum. de referência enquanto maternidade, Uhum. e de referência nacional e com dados de respeito internacional. E a proposta dele era, olha, estou procurando um farmacêutico, eu sei de você, Ele assim, te sensar. ligou. É isso, o próprio dono, Dr. Zé Uhum. Maria Lopes. Então, tudo que eu vá contar daqui para frente sobre pediatria e Que é o neonatologia, tema do nosso que é o tema episódio. principal da prática clínica Sim. nessa área, tudo começou através de um médico que me convidou. Ou Caramba. seja, não partiu de um farmacêutico querendo construir tudo isso. Só para deixar claro, isso partiu de um convite de um médico, Uhum. de um dono de uma instituição que tinha uma experiência tremenda, que o renome dele é internacional, parte da equipe dele, a experiência é canadense, onde tem Ou seja, ele ficou sabendo do seu trabalho. Isso, através de umas outras atividades minhas acadêmicas com residentes, tá bem pertinho aqui da gente, no hospital, no Instituto Fernandes Figueira, Olha que da legal. Fiocruz, né, que é da Uhum. pediatria e neo ali também, enfim, Você né. orientava os alunos. Não, eu ia dar aula para os residentes lá, Olha. na época para médico, para Então farmacêutico, né, você foi fazendo o seu multidisciplinar. nome, sendo Isso, conhecido seus assim, eu trabalhos e estava indo ele. divulgar, na época que eu fui, às vezes que eu tinha ido, envolvia farmacologia, envolvia um pouquinho da abordagem da farmacologia com pesquisa clínica, já que Uhum. lá é um instituto da Fiocruz e com muita pesquisa. Então, na época, o que eu abordava lá dentro envolvia isso. E aí, possivelmente, ele me conheceu ali através de outros pesquisadores, de outras pessoas, e dali surgiu o convite. Eu já administrava minha aula, e aí, quando ele me apresentou a proposta, eu falei, eu adoraria construir isso aqui. Porém, a minha rotina de horários não me permite fazer isso aqui. Como não? Eu falei, sala de aula não se adequa ao horário. Sala de aula se é quarta-feira Você que vai. às 8 da manhã, é toda quarta-feira às 8 da Uhum. manhã. Não tem plantão que me faça mudar aquilo. Então, a sua rotina de horário, ele falou, não, se é só isso, a gente vai adequar. Então, eu aprendi muita coisa ali com ele nesse início. Visão, flexibilidade para fazer acontecer aquilo que você Sim. quer acontecer. Muito foco em qualidade. Ele me apresentou uma estrutura física bem organizada e falou, olha, daqui para lá eu entendo que com essa estrutura, com tudo que a gente tem aqui, a gente tem condições de fazer aqui uma farmácia clínica de alto nível. E os padrões que eu tenho são padrões de experiências, inclusive internacional, seja norte-americana, seja canadense, onde ele vivenciou, né, e até alguns dos profissionais de ponta dele, médicos, também passavam por lá, por ter uma escola boa de neonatologia, né? Então ele é neonatologista, esse médico, e lá era uma escola boa, o orientador dele de doutorado era norte-americano, as experiências, né, eram canadenses, então cruzava aquilo tudo e ele tinha uma visão clara do que era a clínica naquela área,
neonatal e pediátrica pela experiência internacional. Então, ele sabia que aqui a gente estava atrasado. Então, não era um farmacêutico falando para o médico que Sim. estávamos atrasados. Era Era o um contrário. médico Era o falando. médico falando, olha, estamos atrasados, eu preciso avançar, eu quero criar e quero criar para frente. E assim foi, com todo o apoio. Dali eu comecei a outra história. Agora sim a gente pode, deixa você fazer outros comentários. Mas agora a gente chegou na pediatria e na NEL. Então, essa Eu te trajetória. conheci dessa maneira. Né? Isso. Foi um evento que teve na perinatal e aí uma amiga que falou, um professor muito bom nessa área. Aí a gente participou, eu lembro que eu assisti a aula, eu falei, nossa, tem um tempinho. Tem, bastante Tem um tempo. Então, na tempinho, foi verdade, aí eu tô 2014, eu acho. militando aí nessa área há 12, 13 Porque a gente até anos. falou isso no podcast passado das meninas, com as meninas da estética, né? Que as pessoas não. É importante você falar isso da sua trajetória, porque todo mundo acha que aconteceu muito rápido, né? Do dia para noite ele já virou isso e aquilo, hoje ele trabalha com X, Y, tem seus cursos, tem seu lado empreendedor que a gente vai falar também. Vai chegar lá. E as pessoas não querem passar hoje por aquele processo. Você falou que saiu de uma comunidade, e eu até me identifico bastante com isso, porque eu também sou de uma, né, em Bangu. Então, assim, as coisas para quem saiu de uma comunidade é bem difícil. São diferentes. São diferentes e a realidade é totalmente diferente. Então, acho que você contar isso de uma forma tão empática e colocar o nome das pessoas, né, que vão assistir. Sim, com Não, certeza. isso é uma honra, né, assim, para você que ideia, determinou assim, o seu caminho. No morro em que eu cresci, eu não tinha nenhum exemplo de alguém que tivesse feito uma faculdade. Olha isso. Ninguém conseguia me Eu e explicar minha o que era uma irmã faculdade. fomos as primeiras da família inteira. Entendeu? Eu era o primeiro da família, eu era o primeiro Na rua daquele também, morro. na vizinhança ali, Não ninguém. tinha, Ninguém assim, sabe. É muito triste. Você fala, faço um doutorado, faço, né, trabalho com isso, a pessoa não sabe nem o que é aquilo, Pra né? Você tem uma ideia, quando eu estava indo para Minas, né, eu tinha juntado todo o meu dinheiro de trabalhar dos 14 ali aos 17, 18, como auxiliar de serviços gerais num laboratório de patologia clínica. E aí aquilo era tudo que eu consegui juntar. O máximo que eu conseguia juntar, eu juntei para que eu pudesse ir embora. Quando eu estava prestes a partir para lá, meu irmão, 10 anos mais velho que eu, tenho mais 2 irmãs, ele me perguntou o seguinte. Não, ele me perguntou não, ele falou comigo o seguinte. Pô, ele falou, não vou usar os termos aqui, quase que sai, né? Nem ele fala, era mais por mim, porque ele não fala palavrão nenhum. Ele falou assim, você vai pra lá, você tá maluco, você vai passar fome lá. E aí eu tive uma sacada de resposta que me marcou até hoje, que eu conto muito, porque eu fiz uma pergunta para ele. Entendi, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu passar fome lá e voltar, tem comida na sua casa para mim? Ele, mas que pergunta? Nossa. Essa é óbvio que tem comida para você. Eu falei, então, obrigado, não tem motivo nenhum para eu não ir. Nossa. Não tem motivo para eu não ir. Se eu posso tentar ainda ter certeza que tem alguém para me receber de volta se der errado, tente. Não deixe de tentar. Nossa, isso é verdade. Então, fiquei até arrepiada. Então, para mim estava claro. Tipo, não tem por que não tentar. Meus pais, desistir nunca esteve no seu vocabulário. Eu não gosto nem de conjugar esse verbo. Desistir, não. Eu aceito. Eu costumo dizer o seguinte: eu não desisto. Eu posso perder. Isso aí. Eu então também. Eu perdi. Aceito e tento novamente. Ou mudo. Isso eu aí. posso perder, inclusive, por conhecer algo que eu não queria praticar, algo que eu não quisesse. Então, eu perdi para a ignorância daquele momento. Você não sabia o que era, não é que você desistiu, é que você perdeu para a sua própria ignorância ali, ao não conhecer e entrar em algo que talvez nunca tivesse que entrar, mas é a sua tentativa. Então, se você tem um mínimo de oportunidade, tente. Não deixe de tentar, que é como você está, sei lá, eu estou caminhando Quantos aí anos? Exatamente. Não, acho que a gente se conhece pelas redes sociais uns 5 anos aí, que eu estou tentando, isso, né? E hoje já vejo, né, a evolução de como é importante esse trabalho das redes sociais, que a gente se conheceu assim, e quanto a gente pode levar isso. Com certeza as pessoas que estão assistindo vão se inspirar muito nessas histórias que eu venho trazendo aqui, né? E vão escolhendo os caminhos. Não sabia que farmacêutico poderia trabalhar com isso. Esse foi o principal Esse é uma propósito ferramenta sua que você pode tornar a partir desse momento útil para muitas pessoas. Como eu te disse, eu tenho uma certeza, né, trabalhando e fazendo, praticando, ajudando a fazer acontecer em diferentes hospitais do Brasil afora, que a gente vai chegar nesse processo, que existem tantas realidades distintas. Então eu sempre acho que
que as palavras que a gente está batendo um papo aqui pode impactar 10 ou Sim, pode impactar um, ou pode não impactar nenhum hoje, mas pode amanhã. sim, Então, você não sabe o quão aquelas palavras a gente escolhe ou tenta escolher as palavras para se comunicar da melhor forma, mas esse intuito da comunicação tem que ser para o outro. O seu podcast tem que ser para o outro. A minha sim. fala tem que ser para o outro. A minha aula tem que Esse ser foi o para o outro. O intuito. meu serviço tem que ser para o outro. Então, ao meu ver, hoje eu vivo uma fase aí da vida na qual uma das minhas maiores felicidades é ser útil ao outro, ao próximo. Então, se está aqui é útil para você e talvez para mais alguém que vá ouvir, hoje eu estou fazendo algo importante. Esse Nossa, momento é importante. Eu estou sendo esse útil. foi o propósito. A gente às vezes elenca aí uma árvore como muito boa ou não, de acordo com os frutos que ela dá. E essa árvore mais frutífera que você possivelmente conhecer tem um detalhe muito importante: ela não se alimenta dos seus próprios frutos. Isso é verdade. Então, a árvore mais bela que você conhecer e mais frutífera, da fruta mais nobre que você conhecer, ela ainda assim está ali só para servir o outro. Então, a nobreza, aos pouquinhos, eu vou entendendo que ela está na arte de servir. Não que eu seja nobre, mas que eu procure a nobreza enquanto Sim. ser humano. A Né? gente A sempre tá nessa sabedoria. busca, né? Isso, E exatamente. como é que foi esse passo aí da perinatal? Conta pra gente. Que eu te conhecia, era uma palestra, era um evento de semana de Isso. farmácia hospitalar. Acho que era semana de farmácia hospitalar, não lembro. Aí tinham vários palestrantes, eu lembro perfeitamente desse dia. Exatamente. Eu possivelmente, assim, eu comecei essa trajetória e eu tenho até hoje o bichinho ali da pesquisa, da ciência, né? Então você diminui a produção, mas você continua contribuindo, né? Você continua participando, você continua produzindo, talvez num ritmo mais acelerado, horas num ritmo mais lento, de acordo com as suas demandas. E logo que eu entrei lá, eu ainda estava muito recente ali, saindo muito da pesquisa mesmo, né? Direto. Então, onde eu pisava, eu tinha que produzir alguma coisa. Isso é o que Então, cientista, né? isso. Então, eu produzia artigo trabalhando na drogaria. Caramba. Aí, quando eu cheguei lá, Com observações da drogaria ali que você... com dados. Dados da Com drogaria. dados. Olha só. Na época, envolvia acho que eu fiz 2 trabalhos. Acho que um eu peguei. Olha isso, que louco, né? Tá me fazendo lembrar de coisas que eu já fiz. Lembrei agora. Um eu fazia comparações, e tem esse artigo que está disponível aí no Ai, Google. gente, Muito sério. louco, Você muito tem que louco botar o isso. link pro pessoal acessar. Muito legal isso. Era uma comparação de como é que era a abordagem de uma drogaria de bairro e de uma drogaria de rede em relação às indicações. Olha isso. Nossa. Eu fiz levantamento, contato. Esse trabalho mostrava como é que era a resposta quando eu entrava em contato. Não, isso porque você tinha pouco trabalho, né? Para dizer o contrário. Trabalhava na Fiocruz, trabalhava na drogaria, ainda fazia pesquisa na drogaria. Exatamente. Estava começando a minha trajetória ali logo depois do mestrado. Dando também, aula, né? Dando aula, então aquele turbilhão de coisas, mas aquilo... Isso é prazeroso. Quando a gente gosta da pesquisa, não é uma obrigação. Então, né? Tinha diferenças na forma de indicar, de como era a abordagem. Então, eu descrevi isso com dados e com resultados. Então, era fato. Quando eu entrei logo assim na Perinatal, né? Esse nome não tem como eu pular, apesar de ser uma marca, digamos que eu tenho um conflito de interesse, mas esse conflito de interesse com a Perinatal envolve paixão, carinho, amor, gratidão, né? Então, é um conflito de interesse nessa parte, não tem Claro, não tem problema. Lá. Mas nesse sentido, quando eu comecei, eu lembro dos primeiros resultados que eu apontei internamente para a diretoria da Perinatal. Eu sempre entendi a farmácia clínica como uma etapa inicial dela, com o dever de garantir a segurança do paciente. Então, a etapa 01 da farmácia clínica de qualquer lugar para mim é contribuir para um processo mais seguro para aquele paciente. E dali vão surgir várias coisas. Então, eu comecei mapeando o como a gente errava, o quanto a gente errava na Perinatal. Meu primeiro trabalho na Perinatal foi saber, erramos como, quando, por quê. Então, eu fiz esse tipo de estudo internamente. E aí teve um outro cenário que me marcou muito, porque logo assim que eu fui convocado para apresentar os dados, ali com 4, 5 meses de empresa, e a Perinatal na época tinha um outro sócio, então era o Dr. José Maria Lopes e Manuel de Carvalho, 2 neonatologistas, 2 pesquisadores, 2 médicos. 2 médicos,
José Maria, pesquisador de longa data na Fiocruz, Manuel, pesquisador e professor da Faculdade de Medicina da UF. Então eles tinham uma bagagem muito forte, eles criaram a perinatal com todo respeito e admiração. Isso não é um feito ou qualquer feito. Sim. Eu tinha muito a aprender ali, eu tinha muito a observar esses dois grandes nomes, né? E aí fui apresentar os dados. Na época, nesse dia, o Dr. Manuel fez um negócio que me marcou muito também. Chegou uma etapa da apresentação que ele agradeceu, eram apresentações de gerência, então a gerência da farmácia pediu que eu apresentasse para evidenciar, junto um acordo com o chefe da UTI médica, que também tinham ciência dos dados, já que eu estava construindo junto aos dois. E quando tinha que ser curto, assim, ele só tinha 5 minutos. Assim, ó, cada gerente só tem 5 minutos para falar, porque a gente tem um monte de gente para ouvir, eu tenho pouco tempo, e é isso, a gente discute em cima disso. Aí quando acabou, ele falou, ele se levantou e ele pediu que as pessoas batessem palmas. Aquilo eu falei, não é comum pedir para as pessoas baterem. Fiquei naquela. Tudo bem, né? Tudo bem, vamos ver até onde vai isso. Aí as pessoas bateram palmas, quando acabou, ele começou com a seguinte frase que me marcou demais. Ele falou para mim assim: olha, Francisco, você me parece um sujeito muito competente. Aí eu falei, ele disse, me parece. Aí eu já. E eu assim, pô, onde é que. O que ele quer falar com isso? Ele quer chegar onde com isso? Eu não o conheço, não sei. Você me parece um sujeito muito competente. Eu falei, sim. Aí ele falou assim. E por último, eu vou comentar essa, depois eu comento a outra parte. Aí ele falou, me parece, porque até agora o que você fez foi me apontar os nossos erros. E eu sou grato por você me permitir conhecer os nossos erros, o quanto erramos, como erramos. Então você me parece muito competente. A partir de hoje, a gente estabelece um tempo no qual você precisa me mostrar que você é um sujeito competente e não mais um a apontar erros. Eu entendi onde ele queria chegar. Ele falou, a partir de hoje você começa uma nova etapa, corrigindo os erros, criando barreiras, evitando que eles aconteçam. Nos apontando o caminho por onde a gente tem que resolver esses pontos. Então ali era um outro marco, apesar de uma frase simples, que possivelmente ele nunca vai lembrar disso, porque ele te marcou. Tinha muita coisa, então daí o poder da palavra. A gente nunca sabe quem está ouvindo e como é que entra aquela palavra. Então aquilo me marcou. Então, dali para lá, estava muito caracterizado para mim que a competência se prova fazendo e não falando. Construindo e entregando. Então ali eu começava um novo cenário. E por último, ele falou assim, e além disso, então a gente vai estabelecer esse prazo, mas isso a gente acerta aí entre as gerências. E por último, porque o meu último slide dessa apresentação tinha para ele os próximos desafios. E uma das frases que estava lá, estava escrito assim, que eu queria fazer o serviço de farmácia clínica dali uma referência nacional em farmácia clínica pediátrica e neonatal. Ele falou, assim, você entrou ontem aqui no Ministro. Ontem sim, porque eu tinha... Sim. Na época ele devia ter o quê? Quase 20 anos já diferente. Ele falou, tenho 20 anos para me tornar uma referência. Você entrou ontem aqui e escreveu no seu último slide que você quer se tornar uma referência nacional. Ele falou assim, eu ousaria cogitar que tem 2 palavras que te cabem, ou você é ousado ou você é abusado. Eu falei, nossa... Eu tinha começado, bem, tinha começado tão bem com os aplausos ali, né? Talvez fosse isso. Ele deu um carinho para depois ir dando umas fatiadas ali. E aí, com essa parte aí, eu falei, mas você me permite explicar? Aí ele, sim. Eu falei para ele, não, respeitosamente, nesse ponto eu nem me acho. Nem abusado e nem ousado. Mas vou explicar para o senhor de onde eu tirei isso. É que eu entrei numa instituição de referência. Eu entrei numa instituição criada pelos melhores na área. Eu entendo que não é ousadia e nem abuso, mas que era meu dever pegar essa farmácia clínica aqui e colocar no mesmo padrão de tudo que eles criaram ao longo de 20 anos. Então, o que eu vou me comprometer a fazer é procurar entregar isso na melhor condição. Partindo dali, mais alguns meses, a gente já estava mostrando o meu primeiro trabalho pela Perinatal. Foi uma apresentação oral já.
de um Olha. trabalho meu submetido no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica, da AMIB, né, que é a Associação Médica de Intensivista do Brasil ali, se eu estiver equivocado aí nas palavras. Mas eu começava por ali, era o meu primeiro trabalho. Eu junto com um grande e querido amigo Marcelo Sobral, que está lá na Holanda. Está lá na Holanda. Então, um querido que havia começado, ficou ali os meses iniciais, fomos juntos para lá. Então, dali começou essa trajetória, começou, resumindo, através de um convite, a busca pela excelência se construía... Você já era mestre quando você entrou lá? Já, Né? já. Uhum. A busca por essa trajetória se construía pautado na história deles. Eles eram exemplos de excelência. E dali a gente foi galgando. Então, depois de um tempo que eu consegui organizar algumas coisas ali, a gente vai chegar numa outra área minha de atuação. Depois de um tempo que eu comecei a organizar isso ali, eu caminhava, então, para mostrar aquilo para o Brasil. Então, quando eu estava começando, Lívia, eu não tinha muito como trocar com quem. Quem fazia algum trabalho de excelência na pediatria e na neonatologia no Brasil. Então, isso não tinha uma intensidade de Eram poucas divulgação. pessoas, Eram né? poucas. Eu, particularmente, nem as conhecia. Uhum. Né? E aí eu comecei, naquela época, a militar. Possivelmente esses eventos que você foi, eu estava convidando nomes fortes da farmácia do Brasil para ir até ali, porque isso me Para chamar a daria... atenção, Para chamar a visibilidade atenção, para o seu trabalho. exatamente. Para aquela área que eu queria ajudar a Sim. construir. Então, essas pessoas, elas vieram de diferentes locais do país, né? Do Rio também. Tive a felicidade de receber gente do Sírio-Libanês, da Federal do Olha que Ceará, da legal, Federal do Rio gente. Grande do Pessoas Norte. referências, né, na área. De vários locais aí, colegas diferentes, né? Para evitar citar os nomes aqui, para o nome... Se esquecer alguém, já sabe. Isso aí, você cita daquilo que não tem conflito, não tem mais de um. Então só tem um Manuel e Zé Maria ali, então fica fácil citar. Bom, então era essa a etapa, começar essa divulgação, começar essa militância, começar a ministrar os cursos voltado para a clínica. Isso sempre te acompanhou, né? Esse espírito de ser sim, pioneiro, assim. Sim. Duas coisas que eu estou observando aqui, que eu não conhecia você dessa maneira, a gente acaba, às vezes eu conheço a pessoa, mas a gente não conhece dessa maneira quando está aqui no podcast, né? O que eu venho observando, nesse pouco que a gente está conversando, é que a gratidão sempre andou junto com você. Sem dúvida alguma. Né? Você sempre cita nomes de... isso é muito legal, de que não cheguei aqui sozinho. Foi... porque eu não acredito nessa Também. A gente não chega em lugar nenhum sozinho. Eu não acredito nessa possibilidade. Não, e outra coisa que a gente tem muito parecido que eu estou observando, você sempre gostou de andar com pessoas que poderiam te ensinar muito. Você gosta de aprender. Sem dúvida. Eu também, sempre gosto de aprender tudo. E essas pessoas que me atraem Sim. isso, eu gosto quando eu tenho que olhar para cima mesmo, sabe? Tipo, nossa, eu também. Não, então tipo assim, pô, eu tô aqui, respeitosamente, eu tô aqui embaixo, sabe? Tipo... E essa pessoa confia em mim, confia no meu trabalho. Igual quando eu chamo vocês aqui, isso é uma honra também de estar aprendendo, de estar nessa troca e aprendendo o tempo inteiro, né? A gente aprende. Eu realmente acredito muito nisso, assim, na gratidão pela gratidão mesmo. Sem o dever. Sim. Não é aquele obrigado forçado. Não, é uma coisa para ser bem sincero, alguns dos nomes mesmo, que eu citei aqui, possivelmente é pouca a chance deles... Talvez eles não lembram bem que eles fizeram a você, mas você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vou esquecer. Então, dali tive, assim, obviamente, vários. Sim. Eu consigo lista imensa de pessoas que me ajudaram. E eu acho que isso também é importante para a gente entender um pouquinho do nosso papel social, do nosso papel de inclusão, da nossa responsabilidade com um todo, sabe? Nosso papel como profissional farmacêutico, exatamente. Né? Assim, a gente anda falando tantas coisas boas, mas às vezes as coisas ruins também precisam ser citadas. A gente está vendo uma falta de ética, algumas coisas ruins na nossa profissão, Sim, né? Essas são coisas que realmente... Complicado. Eu, particularmente, Lívia, tenho uma característica muito clara, eu vou me afastar. Sim, quando você vê uma coisa... Eu também. Com muita facilidade eu me afasto. E essa facilidade para me afastar não é por desrespeito a você. Em alguns cenários, a gente pode ter só um conflito de opinião. Sim. Isso não é ser desrespeitoso, mas de repente você tem os seus princípios e eu tenho os meus. Com certeza. Então não me cabe julgar os seus. Com certeza. Eu só sei quais são os meus. E o que eles não me permitem, o que eles me permitem.
que podem ser contraditórios. Sim. Vai ter coisa que os meus me permitem que você fala, não, não, isso eu não Isso faria. para mim não. E vice-versa, então não me cabe. Né? Obviamente não está em discussão sobre o que cabe ou o que não cabe Sim, quando estivermos falando de outras coisas que são criminosas. Racismo, sim. homofobia, entre outras tantas coisas, não é opinião. É bom Uhum, que isso fique claro. uhum. Crime, conforme a legislação, não é opinião. Beleza? Então, Exatamente. as opiniões elas têm limites. Tá? Opinião é opinião. Exatamente. Com E essa, agora com as redes sociais está um pouco complicado, né? As pessoas criam uma coragem para falar ali as coisas, né? Tá bem, não bem sei nem de difícil. onde vem isso, né? Olha, melhor esse Às vezes a assunto gente ser fica para outro. pensando tanto, né? Aqui, É, pensando tanto como vai falar ou como vai escrever, porque você é pode complicado. agredir alguém, Sim, mesmo de forma não intencional. claro. E outras vezes eu julgaria que ela é intencional, dependendo de Uhum. como você abordou. Então, eu te conheci dessa forma, né, nesses eventos, e agora eu entendi que era uma forma de você aproximar as pessoas para a área que você se encontrou, né? Isso, se você olhar para esses momentos, eu ousaria dizer que nesses eventos não tinha ninguém da área pediátrica e neonatal. E hoje, Era como que funciona? Tem especialização? Explica um isso, pouquinho pra beleza. gente. Aí a gente foi desbravando, então, Uhum, muitos cursos específicos da área. Eu sempre estava disposto a levar aquilo com prática e aplicabilidade. Então, eu uhum, acreditava que o meu jeito de fazer aquela transformação era: eu tenho que levar alguma coisa. Eu instituí uma linha de raciocínio para mim que era simples e objetivo. Como é que o Francisco, ou o Chico, a gente chega lá, conseguiria ajudar o maior número de crianças no Brasil, mesmo ele não sendo efetivamente o contato direto com elas? Ou seja, como é que eu ajudaria crianças em outras UTIs, seja neonatais ou pediátricas do Brasil, sem eu ser o farmacêutico de lá? Se eu multiplicasse só conceitos básicos, aquele conceito ela precisaria passar por um processo de aplicação. Então a pessoa precisaria pegar aquele conceito e desenvolver uma prática em cima dele. Se eu levasse esse conceito muito bem fortalecido dentro de uma prática, uhum, ela conseguiria aplicar direto. Então, e aí essa prática ela precisava estar consonante ali com a realidade daquela instituição para onde eu estava levando. Então eu fui para Sul, eu fui para Norte, fui para Nordeste, fui para Sudeste, sempre levando nesse cenário. Então eu sempre ia lá e deixava alguma gotinha de prática e de coisa aplicável para aquele cenário. As realidades são diferentes. Então eu já estive discutindo isso desde palestra dentro do Sírio-Libanês, como eu estou citando, uhum. por ser um hospital de referência, Referência. de grande porte no Uhum, Brasil, a outros hospitais bem precários. Já teve cenários de entrar em alguma UTI e eu senti tristeza pela forma como aquelas crianças estavam ali, uhum. bem diferente da realidade da perinatal. Então a E aí gente... entra outro conflito socioeconômico, né? Que sempre te Isso, acompanhou também, né? exatamente. Em todas as minhas empresas, eu tenho um percentual fixo mensal, que é para ação social. Diga-se de Caramba. passagem, acabei de verdade falando aqui, mas eu duvido você voltar na minha rede social inteira e achar em algum lugar eu explicando sobre isso. Estou falando aqui Sim, por abordar aqui sim, dentro de outro conceito, nem foi sim, intencional, sim. Você de sentiu à verdade. vontade, né? Porque a gente entrou nesse Isso, contexto. Eu exatamente. entendi. Olha, a minha Eu não empresa, sabia, eu olhei a isso minha aí, cara, eu não isso aí, sabia. isso E eu aí. te acompanho há 5 Isso anos, aí. sei lá quantos anos, Com né? todos os sócios que eu trabalho, a primeira pergunta é: pô, eu não aceito abrir a empresa ou abrir essa proposta se ela não tiver um viés social também. Eu entendo que todo CNPJ ele tem uma obrigação que vai além de te gerar lucro. Isso Gerar aí. lucro é uma obrigação para a sustentabilidade dela. Mas o papel de uma empresa, ela tem responsabilidade com o seu entorno, com as pessoas envolvidas nela. Então, esse cenário eu não abro mão. Tá? Então, isso é um dos pilares aí para levar isso ao maior número. Então, a gente multiplicou prática. Dali, junto para construir esse serviço, vou entrar num outro ponto aqui que eu acho que você também não deve saber, apesar de já ter bastante tempo. Eu tenho mais de 10 anos dentro de uma empresa de TI voltado para a área de saúde. Não sabia. Sim. Isso começou também junto com a perinatal, porque muitas das coisas que eu queria e que eu precisava fazer como barreiras de segurança e de evolução para bons resultados ali dentro envolvia tecnologia.
Então, inicialmente, eu entrei em conflito com essa empresa que prestava o serviço de tecnologia. Eu queria muito mais, eu queria mudar, eu queria transformar. E às vezes, você, sem saber como faz, acha que aquilo é muito fácil. Então, às vezes, eles negavam alguma coisa e eu achava aquilo um absurdo. Eu era muito mais... Sempre fui muito mais brigão, que não é o retrato atual. A vida nos permite outros Vai mudar, né? aprendizados. Maturidade, tudo, né? Isso, assim se espera. Evolução, né? Nem todos, mas assim se espera. E aí, depois de um tempo, eles me convidaram para também fazer parte da empresa de TI. Na época, eu respondi para o CEO da empresa o seguinte: eu até gostaria, eu só não tenho nenhum tempo a mais. E aí, ele, na época, me fez uma... Esses dias eu estava conversando com ele para saber se ele lembrava disso. Ele me fez uma segunda proposta. Ele falou, mas você tem tempo para atender telefone? Eu falei, que pergunta... para atender telefone? Tenho, não tem problema de atender telefone, né? Hoje a gente troca muito mais aqui pelas mensagens instantâneas, mas não era aquele retrato. E ele falou, não, mas você já tem condições de contribuir, às vezes, com uma orientação. Então, um funcionário vai te ligar, te perguntando alguma coisa, você de longe consegue orientar e ele consegue mexer no sistema e a gente consegue avançar. Eu falei, tá, nunca tinha pensado em trabalhar desse jeito. Mas se você está me dizendo que é viável, beleza, eu posso. Eu falei, e como é que a gente controla isso? Porque, beleza, né? Que eu vou trabalhar. Como é que eu vou atuar nessa área, né? Como é que é esse dinheiro? O dinheiro, estou dizendo o seguinte, como é que você controla o meu trabalho? Ele falou, não, existem várias formas, né? Então ele estabeleceu, por exemplo, um valor fixo e eu tinha, entre aspas, uma obrigação, tentar, sempre que eles me pedissem ajuda, ir retornando. Então aquilo começou a construir. Depois dali eu passei a ser um grande parceiro deles, fui mudando a minha realidade de atuação profissional, descobri um outro caminho, criei dentro dessa empresa um departamento de ensino e carreiras, hoje a gente forma profissionais da saúde para a área de TI. Com uma remuneração... Profissionais da área da saúde na área de TI. Exatamente. Com uma remuneração que está Chama eles para o podcast. Que está muito acima. Olha isso, não sabia. Está muito acima do que é o cenário da farmácia real. Caramba. E que nem é exigido para isso ele atuar ali, ou seja, ele estar como responsável técnico, ou seja, se ele quiser, por exemplo, não é isso que eu estou apontando, eu estou dizendo assim, não é uma relação dependente do conceito profissional, não tem nada com o horário isso. dele, né? Nada disso. Então, ele é um profissional com o conhecimento da saúde, mas aplicando isso dentro da TI. Então, esse núcleo eu já formei muitas oportunidades geradas. Eu tenho gente que passou por essa formação minha e que hoje está dentro de uma multinacional de TI. E que se eu mandar, como é que tá? Eu tenho colegas nesse área. Eu abri outras portas para outros farmacêuticos, para outros enfermeiros. O ajudar de novo, né? Exatamente. Então, isso me deixa feliz. São as contribuições reais na caminhada das pessoas. Então, quantas pessoas mudaram de rumo, né? Passaram por essa empresa e também cresceram. Então, me permitiram criar esse departamento de ensino e carreiras para formar essas pessoas. Para isso, eu estava juntando a minha experiência da área hospitalar, a minha experiência de docência, de coordenação na área de ensino, a minha experiência com a empresa de TI e as demandas que aquela empresa de TI tinha dos outros hospitais. Então, a gente depois reunia esses profissionais por essa empresa e já estivemos aí em dezenas de hospitais Brasil afora fazendo essa multiplicação. Então, eu fiz também da TI uma outra forma dos meus conhecimentos, da minha prática neonatal e pediátrica chegar a outras crianças. Então, tem cases de sucesso conquistados dentro da perinatal, de premiação, mais de um prêmio nessa área. Tem um prêmio na área de TI, que legal, voltado para isso. Quero conhecer esses farmacêuticos que trabalham com isso. De Vou te apresentar um para você bater esse papo aqui. Ele vai vir como alguém que se originou a partir disso. Depois vou te indicar, porque tem conflito aí com a você me manda. Isso. Por que acontece? Esse começou como aluno meu de farmácia, um curso para clínica. Da clínica ele aprendeu algumas coisas, dali ele foi para ser um dos consultores, é a linha inicial dentro dessa empresa de TI. Dentro dessa empresa de TI, porque dentro dessa empresa de TI eu tenho 5 áreas de sistemas. Olha isso. Você talvez sequer imaginasse que eu tenho uma área de farmácia e suprimentos dentro dessa empresa de TI. Então, ele veio como consultor para essa área
E ele virou coordenador, ele era um farmacêutico que virou Não fazia coordenador ideia disso. de uma área de farmácia e suprimentos dentro de uma empresa de TI. Gente, Isso. olha E às quantas vezes a gente está possibilidades a se nossa profissão tem, degladiando né? ou batendo cabeças com coisas que te prometem ilusórias, sem conversar com algum profissional. Eu tenho uma ideia na minha cabeça muito clara, é que alguém que esteja te oferecendo algo, pergunte o que ela fez sobre essa coisa. Uhum. Concreta. Quais são os seus feitos? Isso aqui. Então, como a gente brincou aqui hoje, poxa, Lívia, você aqui novamente tentando alguma coisa na comunicação. A gente já Sim, bateu esse papo aberto numa sim. outra reunião, quando a gente estava discutindo coisas de ensino. Uhum. Você gosta disso? Gosto. Você, se foi por esse caminho Sim. caminho aqui De ainda não marketing acertou, digital. aí eu volto para cá, Sim. e eu vou para lá, porque você sabe que tem esse caminho, né? E você vai contornar os obstáculos atrás daquilo. Então, naturalmente, hoje, alguém que queira fazer alguma coisa nessa caminhada, ele pode trocar uma ideia contigo, Sim. porque você com certeza já errou. Ah, muito. Com certeza já bateu a cabeça. Muito. Isso. E com certeza também tem algumas coisas que você sabe que dá certo. Sim. Então, e todas essas opções, o que bateu a cabeça, aquilo que você errou, e as coisas que dão certo, isso aqui é que compreende um bom ensino. E o que fizeram, né, o que está evoluindo e caminhando. Exatamente. Agora, quando a gente aceita, né, a opinião de quem nunca fez nada de concreto. Nossa. É aquela frase, a opinião de quem nunca construiu nada, né? Que é ter crítica construtiva, né? De quem nunca construiu nada. Desculpa, não vai te levar lá. Nossa, às vezes a pessoa quer dar uma opinião, às vezes eu percebo até uma maldade nisso, né? Uhum. Até triste falar, eu acho que não ficaria bom. Eu aceito todo tipo de opinião, eu sou bem aberta, como você está falando, a gente tem esse perfil bem parecido, mas às vezes a pessoa fala de maldade, não ficou legal, não é assim. Aí você olha para a realidade daquela pessoa, mas ela nem trabalha com isso, nem fez nada. Isso, nunca fez nada. Trabalho, mas começou hoje. E quer criticar o trabalho, né? Começou hoje. Isso acontece muito nas redes sociais, sabia? Então a gente, com certeza. Lá é uma terra sem lei. Você parece que está assim, tão vulnerável que as pessoas criam uma coragem de falar as coisas, né? E te atacam ou te posicionam. Nossa. Então, assim, eu acho que aos pouquinhos, eu acho muito mais gratificante e prazeroso você construir as coisas. Uma cuidado aqui para não parecer claro. respeitoso, né? Ou muito atrativo para o meu lado, digamos. Mas você precisa ter feito. Quais são os seus feitos? Assim, que te levaram aquilo ali, né? O que me interessa é o que você de fato fez. Uhum. Então, o que eu estou tentando contar de história aqui, você quer alguém que se formou nessa trajetória? Eu tenho. Você quer o hospital que eu contribuí? Eu tenho. Você quer... Você está mostrando o que você fez. Eu estou colocando à sua disposição. Então, quando eu, chegando ao próximo passo que você perguntou sobre a qualificação de pessoas Brasil afora, primeiro a gente rodou aí uma das empresas que é a CP Cursos. Rodamos aí praticamente 3 anos de muitos cursos. O CP Cursos, que aparentemente você conhecia como alguns cursos livres, ele já tem processo de consultoria de implantação de rotinas de farmácia clínica dentro do hospital, contratado para montar aquele programa no hospital. Olha que legal. Não é só um curso. Então, uma empresa desenvolvida por você. Isso aí. CP Curso e consultoria. Porque a gente organiza processos, porque a gente dá os cursos de qualificação, porque a gente faz mentorias, focado na prática, a gente desenvolve ferramentas, porque a gente leva a TI para dentro daquilo em parceria com essa outra empresa. Então, eu utilizo os meus aprendizados todos para isso. Então, sempre muito focado nisso. Depois de 3 anos, a gente tem um grande problema nessa área de pediatria e neo. Eu duvido que na tua faculdade, quando você se formou, tenha tido uma disciplina disso. Não. Beleza. Nem na minha. Então, perceba o seguinte, eu tive que começar isso do Hoje zero. tem? Algumas. Eu tentei colocar, mas acho que já mudou também a grade, não me lembro, né, onde eu estava como responsável. Mas ainda continua muito pobre. Se tem quase nada, em muito pouco e em poucos lugares. Então, isso é uma deficiência. Depois disso, você tem que caminhar para a residência. Mas aí, para a residência, também eu tinha, né? Tenho alguns programas muito bons assim, de residência, com colegas que eu reconheço. Um saudoso abraço para o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte. Com certeza, conheci grandes profissionais da área de neonatologia por lá. Residência formando
Federal do Ceará Também. também. Então, No Rio? no Rio, nessa área, Não. a gente tem. Se você me perguntar assim, qual é a sua avaliação, eu diria que não considero estar entre os melhores cenários. Mas isso é só uma mera opinião Sim, e sim, que sim. fica muito aberto aqui para Sim. todos que acharem que são os melhores e não... eu estou dizendo daquilo que Claro. eu olhei, que Não, eu mas conheci. existe essa residência aqui no Rio? Existe, Ah, sim. só que é multidisciplinar. Ah, né? tá. Isso. Então, todas essas hoje, para um cenário vinculado ao MEC, é multidisciplinar. Então, se você perguntar assim, hoje tem residentes na área de pediatria e NEO aqui no Rio de Janeiro? Tenho hoje, quando eu digo Farmacêutico da sendo número baixo, comparação, né? quando eu digo da comparação, estou falando das práticas e dos processos que eu conheci lá. Tá? São coisas diferentes. Não estou dizendo se a instituição é melhor ou pior. Sim, sim, o que você conhece. O que eu vi de práticas e de processos. Tá? Até porque se o residente ele vive a prática daquele local, o que acontece naquele local da prática de clínica vai impactar na formação dele. Não sei se você conseguiu captar. Sim. A residência ela é uma imersão ali voltada para a prática. Então, você vai praticar dentro daquele local que você está. Então, é natural que a estrutura de processos e de infraestrutura daquele local ele tem uma correlação direta com a sua qualificação naquele programa de residência. Por isso que eu estou dizendo do meu viés aqui de olhar. Né? Isso não é ser melhor ou não naquela instituição. Então, por exemplo, é óbvio que não está em questionamento instituições como o Instituto Fernandes Figueira, tem farmacêuticos lá fazendo residência voltado para essa área. E é um lugar por onde eu comecei ali a me comunicar com essa área. Sim. Então é óbvio que eu tenho um respeito, admiração, e está entre, se não um dos melhores locais ali do país para pediatria e NEO, é o Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Então isso não está em questionamento. Tá? Quando eu estou dizendo da relação de formação e de qualificação para a farmácia dentro de um contexto nacional. São outras coisas diferentes, totalmente diferentes. A gente tem residentes na área de pediatria dentro da UFRJ, possivelmente na maternidade de escola da UFRJ também. Tá? Então, tem locais do Rio de Janeiro também, assim como tem em vários outros do país, e que vão avançando. Porém, eu não tinha nem na graduação, a residência ainda é num cenário multi ali, que precisa ser, está tudo certo. Só que isso criava um pontinho de interrogação. Se você quisesse, até 1 ano e meio atrás, se você quisesse fazer uma pós-graduação, por iniciativa sua, na área de farmácia clínica, em pediatria e neonatologia no Brasil, não tinha. Então, depois de no mínimo 10, 11, 12 anos eu atuando nisso, depois desse tempo, já contribuindo com a formação, já com o serviço passar implantado, pelo processo, com né? tudo, construindo, eu te garanto que eu construí um serviço em parceria com outros de excelência, que contribuí com outros. Depois disso tudo, e tendo diferentes parceiros Brasil afora, é que a nossa empresa conseguiu criar, junto com o Instituto Racine lá de São Paulo, Que legal. a primeira inédita pós-graduação de farmácia clínica em pediatria e neonatal do Brasil. Que conquista, né? Isso. Eu estou ansioso porque agora em setembro os meus queridos alunos da primeira turma devem concluir o processo e eu vou ter o gostinho prazeroso, depois de um longo tempo, de dizer que, para minha felicidade, contribuir para a formação dos primeiros especialistas do Brasil em pediatria e neo. Já estão convidados também. Com certeza esses aí vão ver isso aqui. Então, um abraço muito carinhoso para eles, de verdade. Porque parabéns, né? Dentro que coragem deles também, né, de iniciar. E olha a curiosidade quando você me perguntou disso, Lívia, desculpa te cortar. A maior parte deles, da turma, ex-residentes. Olha. Ou seja, perceba o seguinte, como eu te falei da aplicabilidade, como é uma pós muito voltada para aquela prática mesmo, boa parte são ex-residentes. Eu tenho residentes, eu tenho profissionais dos melhores hospitais do Brasil. Eles sentiram uma necessidade de fazer isso aí. Algo direcionado para a prática aplicável. Então, esse é o cenário, a segunda turma iniciou agora, então estou muito feliz. O perfil continua o mesmo. 90% da minha turma da pós são profissionais atuantes. São colegas meus de atuação na clínica e na NEO. Eles é que se colocam como aluno. O aluno é só o processo, mas hoje essas pessoas são colegas de atuação da prática clínica pediátrica. Importante, gente. Todos eles, ou todos não, desculpa.
80%, 90% atuam, praticam, são ex-residentes em alguns casos, outros estão dentro de instituições renomadas. E, um detalhe, eu atingi aluno em todos os estados do país. Nossa. Em todos os estados. Então, na pós, hoje eu tenho uma Como foi mistura... importante, né, o seu trabalho lá de trás, Exatamente. buscar os palestrantes, ir atrás, a sua parte na perinatal. Hoje você não trabalha na perinatal? Trabalho. Trabalha? Minha responsabilidade na perinatal hoje é continuar o programa de qualificação dos clínicos. Ah, sim. Então, não é a minha responsabilidade direta, a atuação beira-leito, a carga horária... Não, isso não. Não, tem uma carga horária muito reduzida. Mas hoje é na perinatal, TI... Na empresa de TI. E CP, né? Na especialização. Isso. E no grupo CP aí, Caramba. que inicialmente prefiro falar Sala só de aula não mais, não tá. Sala de aulas, particularmente nas minhas e nas que eu sou convidado. Ah, sim, mas aquela obrigatoriedade, não, né? Não. Da graduação especificamente, não. Não, Então, né? passei um tempo ali de graduação de sala de aula, coordenando cursos de graduação também, modificando grade junto com os colegas, tentando dar minha contribuição. E a minha contribuição ali chegou a um determinado ponto onde você parte para outro. Então, hoje, sala de aula, as aulas... E assim, a gente sabe que é um trabalho imenso, mas resumidamente, assim, como que é o trabalho do farmacêutico nessa área? O trabalho nessa área, ele começa por uma caracterização de onde você está. Então, hoje, se entra um farmacêutico clínico para essa área, na perinatal, ele tem uma estrutura muito bem montada para ele. Muito bem montada. Então, essa é uma das coisas que eu tento mostrar para os alunos. Para de tentar, entre aspas, copiar de algum lugar, porque não vai ser aplicável. Então, a gente discute ali os cases diferentes, de instituições diferentes, para eles entenderem. Então, eu tenho... não tem nenhuma comparação da estrutura de trabalho, do processo de trabalho, de um farmacêutico clínico da UTI neonatal ou pediátrica, de uma instituição onde ela está com alta tecnologia, porque os processos deles são feitos mais rápido, ele tem ferramentas de acesso, ele tem muitas coisas. Diferente de uma outra que está começando a organizar. Mas, num primeiro momento, eu começo sempre que essa prática ela precisa caminhar ali pela segurança, porque a pediatria e a neo, os pacientes pediátricos e neonatos, estão entre os pacientes mais submetidos a erros entre todas as categorias. Por qual motivo? Naturalmente, esses pacientes eles recebem medicamentos que não foram feitos para eles. As apresentações não foram feitas para eles. Os dispositivos, muitos não foram feitos para aplicar neles. Muitos medicamentos são off-label, ou seja, não tem uma validação de uso real para aquela cenário. Por quê? Por questões vinculadas até à pesquisa clínica. Então, é um processo demorado. Aquilo que pode testar no adulto, às vezes não pode testar naquela criança. Enfim, tem uma série de questões aqui que não cabe para esse momento. Possivelmente, em algum momento, vai ter alguém de pesquisa clínica que vai poder abordar isso com mais tempo. Então, todos esses fatores, limitação do volume. Então, como é que eu preparo o medicamento para administrar numa criança de 350 gramas, que cabe aqui nessa palma da mão? Nossa. Como é que eu penso o processo para que isso aconteça de forma segura? Quando eu circulo todos esses processos aqui, que tem que ser casado com o suporte tecnológico ou não daquela instituição, eu cerquei aqui um lado de segurança. Ponto. Isso é barreira de segurança. Fui cercando esses pontos críticos. Então, eu tornei aquela população, se eu começo por aí o meu trabalho, eu tornei aquela população de pacientes menos suscetível ao erro em comparação com o cenário mundial. Então, essa é a etapa 01 de qualquer serviço de farmácia clínica pediátrica no Natal que eu possa sugerir alguma coisa. Começa estabelecendo barreiras que dificultem esses erros. Já que essa é uma população que está muito mais vulnerável a esse erro, eu devo começar tentando interromper isso, o máximo possível. Sim. Feito isso, eu posso ir para uma segunda etapa. Uma participação desse farmacêutico clínico mais próximo no acompanhamento, gerenciando os protocolos. Aí sim, estabelecer as barreiras, conseguir um processo que me estabelece, na melhor das condições, uma dose pensada para aquele paciente, um processo todo de dose unitária pensada, uma manipulação toda para aquilo que pouquíssimos locais têm. Fazem. Passei por tecnologia ou não, a depender. Cheguei no acompanhamento, quais são as minhas ferramentas para o acompanhamento farmacoterapêutico dessas pessoas? Mesmo quando chegar nessa parte,
eu vou ter alguns caminhos a percorrer. Como é que eu controlo o roteiro ali de administração do medicamento pensando em compatibilidade físico-química para injetável? Como é que eu controlo isso para sonda nesses pacientes? Como é que eu correlaciono isso com o Nossa, nível muita sérico? coisa. Né? Então, um exemplo, um fenobarbital, uma substância, entre aspas, simples no contexto do quão ela já é conhecida. É natural em qualquer UTI neonatal, muito se fala em farmacocinética clínica, é natural em quase que qualquer UTI neonatal você administrar esse fenobarbital e pela variação, uma vez que a gente está falando de um paciente de 350 gramas, ele tem imaturidade nos seus órgãos, imaturidade funcional, melhor explicar, tá? Então, é muito natural você ter que controlar a parte metabólica daquilo. Então, nessa criança aqui de 350 gramas, ou nesse bebê, nesse recém-nascido, melhor dizendo, como é que é a questão metabólica? Como é que está a biotransformação desse fenobarbital ali? Então, é muito natural você fazer, depois tem que dosar o nível sérico de fenobarbital para tomar a decisão sobre a próxima dose. Isso no intervalo de dias. Então, isso é só para citar um exemplo muito comum e mais simples possível dentro de uma farmacocinética voltada para essa área. Aí eu estou partindo para protocolos. Depois disso, eu posso querer partir para uma área ali que envolve, né, uma questão mais de educação e de pesquisa, já que a área também carece disso. Então, perceba o seguinte, eu estou indo de barreiras de segurança, um acompanhamento melhor, um gerenciamento de protocolos, uma qualidade melhor numa parte muito preocupante em neo e PED, não somente, que é em relação à gestão de antimicrobianos. A maior parte das minhas crianças, ou das minhas crianças, quando eu me refiro, das crianças do mundo, né, tem um estudo que mostra que as crianças até 5 anos, a maior parte de morte vem de infecções. Então, controlar isso, então, tem um artigo agora, recentemente, que a gente vai, desculpa, um artigo que está prestes a sair, uma outra querida colega, uma farmacêutica lá de BH, Mariana Gonzaga, que mostra esses meus resultados em parceria com eles, em parceria com os outros colegas da instituição também, da perinatal, né? O controle disso, como é que a gente criou resultados impactantes para isso. Como é que eu produzi livros que mostram como é que a gente toma a decisão a liberar leito em relação à compatibilidade. Então, é tudo focado nisso. Então, essas etapas aqui é o que eu tento multiplicar. Então, dentro de uma área da farmácia clínica, você tem diversas áreas. Diversos processos. Então, eu vou ter, dentro desse cenário, eu vou ter profissionais que são muito mais qualificados, por exemplo, para um gerenciamento de antimicrobianos na área pediátrica e neonatal. Eu vou ter uma outra instituição que ela é mais forte em farmacocinética. Eu vou ter uma outra instituição que ela é mais forte em pesquisa nessa área. E eu entendo que existe um triângulo ali, que é um tripé, né? Com 3 pilares. Envolve a prática, a assistência, envolve o ensino e envolve a pesquisa. Com um detalhe muito comum. É muito comum quem está na pesquisa achar que é o mais importante desse tripé. E a gente já conversou sobre isso. Muito comum. Acha que não precisa das outras áreas. E aí, questão de ego, talvez? Talvez. A gente, eu conheço vários que não têm eu também isso, tá? conheço vários que não, mas ainda é uma conheço realidade. outros. Assim como conheço alguns também que estão na ponta da assistência. Que também tem essa... Então, o que eu gostaria só que entendesse é que é um tripé, um triângulo que é um pilar, que são com 3 pilares. Então, se você está fazendo pesquisa, eu estou imaginando que você está fazendo pesquisa para ser aplicado na prática. Então, você precisava conversar com aquela para saber se é aplicado. Se você está ensinando, você deveria ensinar preparando para a prática e também para um caminho possível na pesquisa. E um cenário mais claro para mim é que tudo que você fizer nisso só tem fundamento se você convergir ali para a prática, pensando no paciente. Então, quem está na prática precisa se alimentar do ensino e da pesquisa. Sim. Então, esse triângulo, o tempo inteiro você vai girar para lá, eu vou voltar para cá, eu vou criar vários cenários aqui, mas eles irão se comunicar. Olha, infelizmente, a gente está chegando no nosso tempo, passou muito rápido. Que loucura. Muito rápido, né? Queria que você deixasse... Tem certeza? Juro. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te assistindo, né? Que está assistindo a gente. Você falou vários nomes, né? Se emocionou em algumas partes, né? Isso é bem legal. Mas que você desse uma mensagem, deixasse, né? Uma mensagem para os farmacêuticos que estão buscando essa área, né? O que
você tem para falar? Você já falou Legal. muitas coisas de incentivo, mas o que você gostaria de deixar de mensagem hoje para eles? Poderia, como você disse, o poder da palavra, né? Sim, são muitas as possibilidades, né, Lívia? Assim, mas eu acho que uma coisa que me toca muito atualmente eu acho que falta verdade nas relações entre os pares que estão dispostos a construir algo, e aí sem essa verdade dificulta. Me falta um pouquinho, às vezes, de humildade, então esse ponto, particularmente, às vezes a gente vê até com mais frequência. Eu sempre estou numa caminhada de luta e achando que ainda é muito pouco. E, ao mesmo tempo, às vezes me deparo com alguma coisa que me parece inicialmente tão imaturo ali no contexto de profissional ou de entrega, e às vezes aquilo já é muito exaltado, talvez até de forma inconsciente. Então, eu acho que verdade, humildade, gratidão, no contexto real, eles farão diferença em qualquer caminhada. Nossa. Em qualquer. E fez na sua. E fez na minha, tenho certeza disso. Nossa. E no mais, o que eu mais desejo para todo mundo, assim, tipo, porque é uma busca incessante minha, até porque eu não a alcancei ainda. Então, se eu pudesse desejar algo de bom para muita gente, é a sabedoria. A sabedoria, ela vai nos exigindo com o tempo. Ainda estou em busca, tá? Só para deixar claro. Ou seja, eu não tenho. Estou desejando a você e estou dizendo que você busca. Estou falando que eu não tenho, eu estou nesse caminho, tentando esse caminho. Nos permite flexibilidade, porque você precisa entender que às vezes está só pensando diferente. A sabedoria te permite o perdão, a sabedoria te permite olhar para o alto, para saber que tem gente que já subiu um degrauzinho a mais, que quando for olhar para baixo, não olhe só aqui por baixo do olho, não. Olhe estendendo a mão. Porque talvez fosse o mesmo que você esperasse de quem estava um pouquinho mais acima. Verdade. Mas se você não trilhar um caminho que beira por essa etapa da sabedoria, para cima você olha com raiva e com inveja, e para baixo você olha tirando a sua mão, porque não quer que ninguém suba. Isso não faz o menor sentido enquanto ser humano. E aí é bom lembrar, né? As grandes, belas e mais frutíferas árvores não se alimentam do seu próprio fruto. Muito bom. Então, quer se mostrar muito importante enquanto frutífero, seja na sua profissão, seja no seu negócio, coloque-se a servir o outro. Nossa, me emocionou, porque esse é o intuito do podcast, trazer nomes e se eu levantar, eu quero levantar junto com vocês, né? Legal. Que vocês alcancem lugares, né? Juntos, todos nós juntos. E a nossa Sim. profissão sempre lá em cima. Muito obrigada, viu? Me emocionou de verdade. É isso, legal. Foi um Muito bate-papo aqui obrigada. agradável. Foi muito pouco, eu não achei. Não, vamos fazer a segunda edição, então, Vamos, já que você gostou, vamos. então Foi muito bom. semana tem que vem a muita gente coisa. marca a segunda edição, aí Não traz o precisa ser pessoal do semana TI. que vem. Você falou da sua agenda, já foi difícil achar. Isso. Preste atenção, o que foi? Vocês não têm noção, os bastidores, né? Quem tá por lado de, né, no off não sabe como é difícil, né, marcar Não, com mas esses eu topo nomes. uma segunda edição. Mas muito porque tem obrigada outros pontos mesmo, pra de gente abordar coração. aí. Tenho muita admiração mesmo, muito feliz. Nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu poderia estar realizando esse sonho, né? Que Junto, legal. trazendo pessoas tão especiais e que fizeram parte da minha caminhada também, sem dúvidas, viu? Desejo muito sucesso aí pra ti, Obrigada. Lívia, que Amém. você, de fato, possa contribuir, levar, que é seja a rede social, né, seja esse canal de comunicação, a grande verdade é que você tem a chance de atingir muita gente Brasil afora. Amém. Esse, Então, se Deus quiser. as minhas palavras aqui, eu peço desculpa se em algum ponto tiver deslizado alguma coisa que possa nada. parecer ofensivo para Não. alguém, mas volto a dizer, a minha palavra é que sirva de incentivo para quem está do outro lado, seja quem está começando um serviço, seja quem está começando uma trajetória, Isso aí. seja Com para quem está certeza mudou sonhando, aquele a menino vida da de alguém. comunidade, é só isso que eu Isso desejo, aí. tá bom? Muito obrigada, viu? Beijão no coração. Gente, muito obrigada. Fiquem ligados aqui no canal e até o próximo episódio, viu? Tchau, tchau.